Após 5 anos de abertura de inquérito de investigação contra 4 policiais acusados de matarem a jovem Karina Brito Ferreira, aos 23 anos de idade, durante uma busca por bandidos que haviam assaltado um banco em Fortaleza dos Nogueiras, ainda está em aberto. Os 4 policiais, André Zacarias Passos Dias, Bruno Rafael Moraes, Joás Gomes Nunes e Raifran de Souza Almeida, que foram denunciados por homicídio doloso quando há intenção de matar qualificado, está em trâmite, sem que a família tenha uma resposta sobre o ocorrido da madrugada do dia 15 de dezembro de 2016. Minha filha foi assassinada de forma brutal, de forma ignorante, por pura falta de preparo. E ainda vem dizer que foi minha filha que fugiu, que cortou a blitz. Que história é essa? Por que eles não foram mais dignos, mais humanos? Será se com reflexo de luzes de carro da cidade não observavam que eram 2 moças que estavam ali naquele carro? Ah, mas era um carro que foi confundido com o carro dos bandidos. Gente, até quando vamos viver isso? Quantas vidas não já se perderam por confusão, por confundir-se, né? Quantas famílias têm dilacerada? Não só aqui na nossa cidade, em Balsas, mas eu digo assim, em nosso Maranhão. Eu já nem vou dizer assim a nível de Brasil. Eu já digo assim a nível de Maranhão. Meu Deus, e cadê? Cadê os senhores governantes? Cadê as autoridades? Quantas vezes eu recebi uma visita de alguém na minha casa? Assim que aconteceu, então quer dizer que só ali é que chamou a atenção? Agora esqueceram? Nós, eu e minha filha, tios, primos, avós que não estão mais aqui, viveram essa dor. Já partiram, já não estão mais aqui. Aí você imagina uma mãe de 2 filhas, que fui casada, tive um marido e este marido morreu há 16 anos atrás. Há 5 anos atrás, a minha filha caçula, uma pérola, que filhos são pérola para os pais. Não é? Terminei de criar com todo mimo, com todo carinho, trabalhando de manhã, tarde à noite, professora, que todo mundo sabe como é que é o massacre de ser professor, a humilhação que a gente, né? Apesar que eu trabalho com amor, por amor, mas infelizmente não foi fácil. E agora é que não está sendo fácil mesmo, porque a gente vê assim o descaso tão grande, tão imenso por parte das autoridades. Karina Brito foi morta durante uma operação da Polícia Militar. Na ocasião, Karina e sua irmã Camila foram confundidas pela PM ao retornar de um velório. Para Camila, o sentimento é de descaso com ela e sua família, que durante todos estes anos lidam com a perda de sua única irmã e a não elucidação do caso, o que gera uma revolta por não ver a justiça sendo feita. Pedimos justiça, que a justiça seja feita, que a justiça tanto civil quanto criminal, porque até hoje nós estamos simplesmente à mercê de tudo, desde a justiça criminal quanto a civil. E isso não é de hoje, já pedimos ajuda para governo, para prefeito, para vereadores, já apelamos para várias instâncias e até hoje sem retorno, sem direito à resposta, sem nada. E muitas vezes tivemos que nos calar simplesmente por medo de agir, medo de ir atrás, medo de botar a boca no trombone, porque a gente não sabe com quem está lidando. E infelizmente a gente tem que aguentar, goela abaixo, a dor profunda que é perder uma pessoa por uma violência tão bruta e cruel como foi com a minha irmã, minha única irmã. Conversando com o atual juiz da 4ª Vara de Direito da Comarca de Balsas, Dr. Douglas Lima, que agora é responsável pelo veredito do caso, nos informou como está o andamento do processo judicial. O processo é um processo criminal que tramita pelo rito do Tribunal do Júri, uma vez que os policiais que estavam na operação que resultou no falecimento da Karina estão respondendo, né, estão denunciados
por crimes aí de homicídio, tentativa de homicídio. Então ele tramita por esse rito do Tribunal do Júri. Ao longo desses anos, de fato, por ser um processo complexo, pelo fato de os réus não residirem aqui na comarca de Balsas e terem sido cumpridos alguns atos por carta precatória, ou seja, em outras comarcas, oitivas de testemunhas de defesa também, acabou se estendendo um pouco mais do que o normal da tramitação de um processo, o que resultou então num determinado atraso aqui no âmbito da Justiça do Fórum de Balsas. Esse ano de 2021, ao assumir aqui a comarca, eu determinei a digitalização de todos os processos e agora esse processo tramita no meio eletrônico, o que vai dar uma maior rapidez. O que acontece? Já tivemos toda a fase de oitiva na primeira fase, já ouvimos todas as testemunhas, já interrogamos os acusados e agora o promotor de justiça e os advogados de defesa vão dar o seu parecer, o que nós chamamos de alegação final. A partir desses pareceres, dessas alegações, eu vou decidir se os réus devem de imediato serem absolvidos ou, havendo indícios de crime e materialidade do crime, submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme determina a Constituição Federal. Então ele está exatamente nessa fase agora, aguardando esses pareceres do Ministério Público e das Defesas para que eu decida através de uma decisão que se chama de pronúncia, impronúncia ou absolvição. Essa primeira fase, a solução dessa primeira fase está prevista para a concretização agora no próximo ano de fevereiro, né, após o reinício, né, das atividades do ano de 2022, para que nós possamos então decidir se a questão vai ou não vai ser submetida ao Tribunal do Júri. Em sendo submetida ao Tribunal do Júri, a previsão é que ele aconteça ainda no ano de 2022, pondo fim então a esse processo e trazendo, né, de fato, um alento não somente para as vítimas, mas também para aqueles que se veem como acusados no processo.